Vamos falar de cabelo. Como vocês sabem, eu fiz o BC recentemente. Tipo, nem tão recentemente porque ele já tá... Onde ele já tá? Tá tentando crescer de novo. O cabelo é mutante, cara. Ele cresce muito rápido, mas geralmente eu só vejo na raiz. Eu não vejo tanto no comprimento. Tem um post no blog. Tem um post no blog onde eu falo não só como fazer o BC, mas eu também ilustrei como fazer o BC. Olha só! Muito fácil, muito rápido. Eu fiz em casa, você pode fazer no salão, não tem problema. É só deixar bem claro pra moça do salão qual é o seu objetivo. O seu objetivo não é simplesmente torar o cabelo assim, retão e... Não. Seu objetivo é fazer um cortezinho em camadas para ao mesmo tempo tirar as pontas alisadas do seu cabelo. Eu decidi fazer esse vídeo para ajudar as meninas ou os meninos que estão em dúvida sobre fazer o BC, se vai ficar feio, se vale mesmo a pena, se seria melhor esperar ele crescer todo para então cortar. Eu não esperei o meu crescer todo, meu cabelo sempre foi mais ou menos aqui embaixo, não dá pra ver. Meu cabelo sempre foi mais ou menos aqui embaixo, eu nunca tive cabelo tão curto assim, então eu tinha muito medo de cortar. Eu não vi nenhum vídeo, eu não vi nenhum post de apoio ao BC pra decidir fazer o meu. O que aconteceu foi que um dia eu tava tão irritada, eu tava sempre irritada com o meu cabelo, isso é uma coisa de lei, mas um dia eu tava tão irritada olhando no espelho e identificando assim uns cachinhos que eram assim e depois ficavam assim. E a raiva foi tão grande que eu simplesmente peguei a tesoura e comecei a... um por um. Tipo, mechinha por mechinha. Mechinha fininha, eu identificava a parte lisa e... tesourava. Resultado, meu cabelo foi ficando horrível, foi ficando com um corte muito estranho, porque tinha mechas compridas, mechas grandes, mecha comprida, mecha grande. Tudo muito fora de ordem, tudo muito bagunçado. E foi aí num dia em que eu tava, como sempre, caçando os fios alisados. E às vezes eu nem precisava caçar, porque eu olhava no espelho e eu via. Que eu peguei a tesoura, eu fiz o que eu normalmente já fazia pra aparar as pontas, que é colocar o cabelo todo pra frente e amarrar ele aqui na frente. E cortar, geralmente eu cortava um dedo, 2 dedos, só pra tirar as pontinhas duplas mesmo. Mas dessa vez eu tava tão puta, mas tão, sabe? Eu tava com muita raiva. Inclusive foi um dos dias abençoados em que eu tava na TPM, então eu tava muito sensível. E lidar com isso na TPM talvez não tenha sido muito responsável. Ainda bem que deu certo. Aí eu peguei, ao invés de cortar 1 ou 2 dedinhos, como eu sempre faço, eu cortei 6 dedinhos. Assim, de uma vez, sem dó nem piedade. Na hora, eu fiquei assustada. Foi um momento de surto. Não são os melhores momentos pra se ter uma tesoura na mão, mas acabou dando certo. Foi num impulso, foi na marra, mas acabou dando certo. E tirando dessa minha experiência de que acabou dando certo, eu acho que é interessante pra todo mundo que for ver esse vídeo realmente considerar fazer o BC você também, porque é uma coisa maravilhosa e eu vou explicar por quê. Eu vou falar um pouquinho agora o que é que mudou desde que eu fiz o BC. Primeiramente, antes do BC, meu cabelo era assim. Não é muito perceptível, mas as pontas eram bem alisadas. E pra ficar com esse efeito meio que uniforme do cabelo inteiro, eu tinha que ficar muito tempo fazendo vitagem, usar muito creme, o cabelo ficava muito pesado. E ficava bonito, ficava, mas não tava cacheado, né? Tava gambiarra. Era uma gambiarra que eu fazia. 5 coisas que mudaram desde que eu fiz o BC. Primeiro, menos bad hair days. É sabido na nossa cultura que cabelo cacheado é bagunçado. Isso é da natureza dele. E a não ser que ele não esteja bagunçado, ele vai ficar um pouco estranho. Vai ficar mais ou menos assim. Então, meio que, o que é o bad hair day? É quando você acorda e seu cabelo não tá naquela vibe de que ele quer te ajudar a passar por aquele dia. Tipo, ele não tá nem um pouco afim, ele nem tenta. Antes do BC, eu tinha muitos bad hair days, tipo, muito mesmo. Às vezes eu acordava e aqui tava lindão e as pontas não estavam querendo enrolar de jeito maneira. Então o jeito era lavar com anti-resíduo, usar mais creme, deixar ele meio que virgem e depois fitar tudo de novo. Mas atualmente, tipo, por exemplo, hoje ele até que tá legalzinho. E tudo que eu fiz depois de acordar foi colocar um pouquinho daquele sérum que eu falei num dos vídeos com a Bruna, da Ossie, que eu comprei em Londres. Colocar 2 gotinhas na mão e amassar o cabelo, tipo... pronto. 2 vezes. Acabou, tá bom. Quando eu acordo num bad hair day, é quando ele já tá bagunçado, assim,
num ponto que não tem nem cacho mais, tem nenhuma forminha mais e ele não tá com nem um pouco de brilho, ele fica opaco de, sei lá, depois de 4 dias sem ver o shampoo. Segundo, melhora na autoestima. Como ele ficou muito mais cacheado, ele meio que devolveu um pouco da identidade que eu tinha perdido quando eu alisei a primeira vez. O mais importante do que receber elogio dos outros é como você se vê no espelho e como você se gosta no espelho. Eu achei que eu ia me odiar de cabelo curto, porque, sério, a última vez que eu tive cabelo curto, o meu cabelo ainda não tinha meio que decidido se ele ia ser cacheado ou se ele ia ser liso. Ele decidiu, assim, mais depois, a partir dos 11, 12 anos de idade. E da outra vez que eu tive cabelo bem aqui mais ou menos, ele ainda era uma coisa assim meio ondulado, mas sem brilho. Então ficou muito horrível. Não sei se tem foto aqui. Se eu achar alguma foto eu vou colocar aqui. Era assim. Então quando eu comecei a pesquisar sobre BC, sobre o que era BC, eu vi que era cortar o cabelo o máximo possível pra tirar todas as pontas com química. Eu meio que desisti de fazer antes mesmo de considerar, porque na hora eu lembrei disso. E como a raiz já era visivelmente bem mais cacheada do que na época que ele era só ondulado, eu imaginei que ia ficar tipo uma moita e que eu não ia gostar. Mas olha só, ficou uma moita, ficou. E eu adorei. Virou uma nuvem e eu adoro minha nuvem. Eu penso em deixar ele crescer pra ficar daquele tamanho de novo, porque eu quero ele, na verdade, bem grande. Mas eu também meio que me identifiquei tanto com ele desse tamanho que eu já começo a pensar se eu realmente vou querer deixar ele crescer ou se eu vou querer manter ele assim. Mas isso aí, vamos deixar a vida levar. Terceiro, menos trabalho de manhã. É como eu falei no caso do Bad Hair Day. Se o cabelo já acorda bacana, você não vai ter nenhum trabalho. E era exatamente por isso que eu decidi alisar ele primeiramente. Porque antes eu não sabia lidar com o meu cabelo cacheado, eu só achava ele feio e pronto. E pra ele ficar bonito, tinha que usar milhões de cremes e mesmo assim eu não gostava dele. Porque antes de eu alisar, ele era assim, todo grudado na cabeça. E eu não sabia o que uma bela fitagem poderia fazer por ele naquele momento. Eu acho que eu nunca teria alisado em primeiro lugar. Por mais que fazer fitagem seja um pouquinho de trabalho, cara, pro resultado eu acho uma coisa muito... Existem muitos produtos para cabelo cacheado hoje em dia para você usar com ele seco quando você acabou de acordar, assim, tranquilamente. Não precisa ficar lavando, passando creme e secando milhões de coisas. Não precisa. Acordou, passou um sérum, amassou, ou passou um óleo de finalização, alguma coisa. Tá pronto. Então, eu tenho tido bem menos trabalho pra me arrumar. Assim, tanto quando eu acordo ou quando, sei lá, na metade do dia que eu só fiquei em casa toda desgrenhada, como sempre. Então, eu decido sair. Só sérum, amassa, tá pronto. Quarto, não tenho mais necessidade de amarrar o cabelo. Acho que desde que eu fiz o BC, que já vai fazer uns 2 meses, não sei, eu não lembro mais. Mas já faz algum tempo, eu só amarrei o cabelo 2 vezes nesse meio tempo, que foi quando Manaus estava se excedendo no calor e nem assim eu aguentava. Mas quando o Manaus está normal, que nem hoje, por exemplo, usar ele curtinho assim, dá um ar tão maravilhoso no pescoço que vocês não têm noção. E 5, mais liberdade. Gente, só Deus sabe o quanto eu sofria pra fazer fitagem numa área com química do meu cabelo. Porque, como eu já falei, não pegava direito. Assim, pegava muito na gambiarra mesmo. E quem via ao vivo dava pra perceber que tinha alguma coisa errada. Que até aqui o cabelo tava certo e a partir daqui ele tava cacheado, mas ele tava meio... uma vibe de não devia estar aqui, eu não tinha nem que estar aqui, sabe? Era uma coisa assim que era perceptível. E por mais que os outros não percebessem, eu percebia. E pra mim o mais importante é quando eu percebo alguma coisa que eu olho no espelho e eu fico mal, porque eu sou humana. E tem sido absolutamente maravilhoso ter essa liberdade de mexer o cabelo e não ter tanto medo de ele ficar horrível quando eu bagunço. Tipo... Tá horrível? Não, tá normal. E se tiver ficado horrível, pra ajeitar realmente é só... Pronto. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal pra ver todas as novidades. E se quiser deixar a sugestão de outro vídeo que eu possa fazer, é só falar também nos comentários que eu vou ler e considerar cada ideia com o maior prazer. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.